Olá! Você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para você poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. A história aqui de José, na parte que nós estamos em Gênesis, está bem interessante, dá para aprender muitas lições com essa história, né? E eu também peço para que você inscreva-se aqui, deixe o seu comentário, deixe o seu like e manda para alguém que é importante para você. Manda para alguém que você ama, seja você também o emissor da palavra do Senhor. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: Fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram:
José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. E enfim chega a hora tão esperada, né? Tão esperada para quem está lendo a história e ali tão esperada por eles. Aliás, por ele, né? Porque os irmãos de José não imaginavam que era José que estava ali, né? Como governador do Egito. Mas realmente chegou um momento aqui que José não conseguiu mais conter as emoções, né? E eu acho até que ele foi muito forte. Ele se conteve bastante tempo, né? E ele deve ter sofrido ali nesse período, porque é claro que a gente lê a história, dá a impressão que foi tudo meio rápido, mas não foi, né? Porque até esses anos todos se passarem, aí esses irmãos virem, a viagem era longa, voltarem, virem de novo, voltarem, e isso aí foi um período longo, né? Então, claro que a agonia ficou presente ali no coração de José esse tempo todo. Imagina, né? Se põe no lugar dele. E finalmente chega esse momento em que ele se dá a conhecer, né, aos seus irmãos. E a hora que ele fala quem ele é, a hora que ele se identifica, os irmãos ficam ali, tipo, sem acreditar, né? Claro, porque era uma situação assim bem improvável. Mas a reação deles é de ficar atemorizado ali. E aí José, já com a benevolência dele, já usa a calma, falando que não é para eles ficarem daquele jeito, porque Deus proveu ali para que aquela situação acontecesse por causa da fome que estava atingindo a região. E Deus proveu até com uma situação bem inusitada, mas ele mandou José adiante deles, né? Porque se não fosse isso, provavelmente eles teriam morrido de fome lá, né? No enredo da história. E então a gente vê como aqui um coração que espera no Senhor, ele sempre vai ser abençoado. Um coração que entende que mesmo em circunstâncias difíceis, que era como o coração de José, você tem que aguardar e confiar no Senhor. Muitas vezes a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida e você se pergunta, né? Fala, Senhor, o que aconteceu? O que eu fiz? Ou algo assim nessa questão, né? E muitas vezes você não fez nada, mas Deus ele deu um jeito ali de prover aquela situação por algum motivo, por algum propósito na sua vida, na vida dos outros, de quem participa da sua vida. Então é uma coisa assim que eu sempre falo, a gente tem que aguardar no Senhor, a gente tem que descansar no Senhor, mesmo quando você não entende nada, mas você descanse no Senhor, que em algum momento Ele vai te fazer entender o motivo daquela situação, igual o que aconteceu, né? Vocês acham que muitas vezes José não deve ter pensado lá atrás, Senhor, por que eu tô aqui no Egito? Por que eu vim parar aqui? Ainda mais quando ele estava preso injustamente, e mesmo assim ele confiou no Senhor, ele já imaginou que deveria haver algum propósito e ele descansou no Senhor. Ele não reclamava, ele não murmurava, mas ele descansava no Senhor, e assim temos que ser nós hoje. Fácil? Não é fácil, não é. Mas a gente tem que se disciplinar e se esforçar para entender os propósitos de Deus na nossa vida, mesmo que no momento você não entenda nada, mas descanse no Senhor, e é isso que a gente tem que fazer. E eu penso também aqui no lado dos irmãos, né? Imagina o tamanho do peso que eles tiraram das costas a hora que esse rapaz falou que ele era José. Porque naquela altura ali, há muitos anos, eles já tinham se arrependido bastante, né? E aquilo devia pesar muito na consciência, a culpa que eles carregavam durante todos aqueles anos. Aí a hora que... Eu imagino que assim, a hora que José se identificou, deve ter saído uma tonelada das costas de cada um ali. Porque eles devem ter pensado, nossa, ele tá vivo e ele tá bem. Porque eles também chegaram a pensar em algum momento que ele tinha morrido de verdade, né? Porque não sabiam o que tinha acontecido com ele, que podia acontecer de tudo, né? Então, eu penso também esse alívio que foi para os irmãos de José
vê que além de vivo, ele estava numa posição privilegiada, ele era um governador, uma posição de responsabilidade, mas de privilégios, que Deus tinha concedido isso a ele, abençoado ele assim, e também ele ia prover ali para toda a família durante o tempo de fome. Então, para eles também deve ter sido algo fantástico, né? Que a gente não consegue mensurar, é só quando acontece a situação mesmo, né? E se você gostou do vídeo de hoje, se você achou que foi relevante, interessante a história, o enredo aqui, os finalmente, né? Vamos dizer assim, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você. E eu agradeço muito, muito de você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.